Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo no canal para glorificar e exaltar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não é inscrito, aperte lá se inscrever. Do lado vai estar escrito todos, aperta também todos, para que você possa receber automaticamente os novos vídeos postados. E peço também para que você venha compartilhar com seus contatos, no seu Facebook, nos seus status, para que assim o nome de Deus venha ser glorificado e venha alcançar as almas que estão cansadas e oprimidas. Quero deixar uma palavra nessa tarde de hoje, no livro de Mateus, capítulo 6, do seu versículo 24, que está escrito: não podeis adorar dois senhores, ou há de agradar a um e desagradar a outro, ou irá de servir a um e deixar de servir o outro. Não podeis adorar a Deus e as riquezas. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, Altíssimo Pai, em nome de Jesus te pedimos mais uma vez para que assim o Senhor venha, em nome de Jesus, falar aos nossos corações por intermédio da sua palavra santa, venha nos ensinar, nos corrigir, venha, Senhor, abrir os nossos olhos para que assim a gente entenda e compreenda que nós devemos andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Pai, paralisa toda ação do adversário, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tema da mensagem de hoje: não troque o reino do céu por dinheiro. As Sagradas Escrituras, ela vai nos dizer, lá no capítulo 18, no versículo 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu nosso irmão Lucas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo ele está numa trajetória missionária e evangelística. A trajetória missionária, ela significa você expandir o reino do céu. Significa você ir até os lugares enviados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho, para que assim as almas venham se render, confessar o nome de Jesus Cristo, para que assim o reino do céu venha avançar e crescer. Isso o nosso Senhor Jesus Cristo fazia bem e deixou um grande exemplo para que eu e você que somos discípulos, para que eu e você que somos servos dele, venha a fazer também. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele entra lá na cidade de Jerusalém, acompanhado de uma multidão e acompanhado dos seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que agora vem um jovem rico. Outras tradições vai dizer um príncipe rico. Quando se trata de príncipe, se trata de filho de rei. E quando a Bíblia descreve que a pessoa ela é rica, é que a pessoa ela é dona de muitas, mas muitas posses. A Bíblia vai nos dizer que agora esse jovem rico, ele se prostra de joelho diante de Jesus e declara as seguintes palavras: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? É notório, irmão, que quando eu e você quer alguma coisa da parte de Jesus, seja sentimental, seja familiar, seja financeiro, seja uma libertação, há um grande exemplo que esse jovem ele nos deixa, é de eu e você pôr o nosso joelho no chão e se humilhar
diante de Jesus, através de oração, através de jejum, através de súplicas, clamores, porque a Bíblia vai nos dizer que por intermédio do nome de Jesus é que o nosso Deus Pai atende às nossas orações aqui na terra. Então você que está precisando de um milagre urgente, eu convido você a pôr o seu joelho no chão e clamar em nome de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que agora ele pergunta dizendo: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo agora rebate dizendo: por que me chamaste de bom? Bom só existe um, que é Deus e que está no céu. Preste atenção numa coisa, Jesus Cristo ele ainda não tinha passado pela cruz do Calvário. Então ele veio simplesmente para apresentar para o povo de Israel a Deus e a verdadeira doutrina. Jesus Cristo em momento nenhum ele quis glória, em momento nenhum ele quis fama, em momento nenhum ele quis ser visto pelo homem, mas ele veio para glorificar e exaltar o nome do seu Pai, do meu Pai, que é Deus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele fala: por que me chamaste de bom? Bom é só Deus. Mas, irmão, Jesus não é bom, Jesus ele é bom também. Só que ele respondeu dessa maneira porque ainda Deus não tinha dado o poder, a glória e a majestade na vida de Jesus, porque Cristo ainda não tinha passado pela cruz do Calvário. Por isso que ele respondeu assim a esse jovem. E a Bíblia vai nos dizer que ele pergunta a esse jovem dizendo: conheceis os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dizer falso testemunho contra o seu próximo, honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias venham a ser acrescentados na terra. Não cobiçais nada do seu próximo, nem a sua mulher, nem a sua fazenda, e nem os seus bens. Jesus fez a questão de perguntar para ele se ele conhecia os mandamentos. E o Espírito Santo de Deus, nessa tarde de hoje, pergunta para você: você conhece os mandamentos? Você já ouviu falar nos mandamentos? Caso você já ouviu falar ou caso você conhece, não é necessário simplesmente você só conhecer ou ouviu falar. Deus ele quer que eu e você pratique os mandamentos. Se Deus está falando no seu mandamento que não é para você furtar, não furte, não roube a mão armada, não sequestre, não engane ninguém para tomar posse daquilo que a pessoa ela tem. Se Deus está falando para você não matar, não mate ninguém, não se vingue de ninguém, perdoa, entrega na mão de Deus, que Deus ele faz justiça. Uma outra maneira também de eu e você matar alguém é com palavras. Não mate ninguém com palavras, não defame ninguém, não fale mal de ninguém, não diga palavras de maldição a ninguém, não matarás. Não diga falso testemunho de ninguém. O que significa falso testemunho? É quando você inventa alguma coisa de uma pessoa para defamar, para tentar envergonhar ela. Ou quando você ouve falar, você não tem certeza se é verdade ou não, e você repassa a informação para frente. Não diga falso testemunho de ninguém. Honra teu pai e a tua mãe. A palavra honrar é você respeitar, é você ajudar o seu pai e a sua mãe a pagar as contas, é você cuidar do seu pai quando eles estiverem na sua velhice, é você ir lá visitar o seu pai, ver se está tudo bem, é você ajudar eles nos afazeres domésticos, é você honrar o seu pai e a sua mãe
todos os sentidos, para que assim os seus dias de vidas venham a ser prolongados na terra. É você ser um filho obediente, é você não xingar o seu pai, não desrespeitar o seu pai, é você não ficar falando mal do seu pai, independente de quem o seu pai e a sua mãe seja. Você tem que honrar ele nessa terra, porque isso é bom e agradável diante dos olhos de Deus. Não cobice a mulher do seu próximo, ou seja, se você é solteiro, ore a Deus para que Deus venha preparar uma esposa para que você venha casar. Não fica cobiçando a mulher de ninguém, independente de ser casado ou solteiro. É pecado você cobiçar a mulher de alguém, é pecado você, varão, cobiçar a mulher de alguém, é pecado você, varoa, cobiçar o homem de alguém. É pecado você ficar pondo o olho gordo diante das coisas dos outros, seja carro, fazenda, casa. É pecado você ficar cobiçando aquilo que não é seu. Ora a Deus para que Deus venha te dar um bom emprego, ora a Deus para que Deus venha te dar um bom salário, ora a Deus para que Deus venha te dar sabedoria, para que você venha manusear o seu dinheiro, para que assim você venha prosperar e venha ter aquilo que é seu, e para que você não venha cobiçar nada o que é de ninguém. E Jesus Cristo fez a questão de perguntar a esse jovem se ele conhecia os mandamentos. E esse jovem agora vai responder dizendo: sim, desde a minha mocidade tenho eu observado. Vejamos que a gente pode entender que esse jovem era um jovem religioso. Podemos entender que provavelmente ele poderia ser filho até mesmo de algum fariseu, de algum escriba. Por isso ele respondeu que desde a mocidade ele tinha observado os mandamentos. Jesus Cristo, ele quer que eu e você não somente observe, mas pratique. Porque não adianta nada eu e você abrir a boca e falar: eu conheço a Bíblia, eu conheço os mandamentos. Só que a Bíblia vai falar que se eu e você não praticar, a gente se torna mentiroso. Então que eu e você venha se esforçar, não somente para conhecer, mas também para praticar. E a Bíblia vai nos dizer que após ele responder dizendo que conhece, Jesus Cristo vira para ele e fala: pois bem, ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparta com os pobres, vem e me siga, que eu vou te dar um tesouro no reino do céu. A Bíblia vai nos dizer que esse jovem, ao ouvir essas palavras, ele se entristece, porque ele era muito rico e dono de muita propriedade. E a Bíblia vai nos dizer que ele se entristece, ele vira as costas e ele vai embora. Irmãos, é necessário que você não venha ser apegado a bens materiais. É necessário que o meu e o seu coração não venha estar inclinado a riquezas terrenas dessa terra. Vejamos que esse jovem, ele está de frente com a sua salvação, ele está de frente com o próprio Deus. E qual que é a atitude dele? É de rejeitar a salvação, é de rejeitar o convite da graça, é de rejeitar o convite de morar no reino do céu por toda a eternidade. E muitos de vocês têm rejeitado o reino do céu, porque vocês estão preferindo mais as riquezas, vocês estão preferindo mais os baile funk, vocês estão preferindo mais a prostituição, que é ficar se deitando com uma e com outra, vocês estão preferindo mais os seus trabalhos, as suas luxuras, vocês estão preferindo mais as ostentação do que o reino do céu, vocês estão dando as costas para Jesus, assim como esse jovem ele deu. Muitas das vezes, quando
Os servos e as servas de Deus estão pregando nas praças, estão pregando pela internet, estão pregando pela igreja. E quando é feito o apelo dizendo se você quer aceitar Jesus, automaticamente quando você endurece o seu coração e não vai lá na frente aceitar Jesus como seu Salvador, automaticamente você está agindo igual esse jovem rico. Você está dando as costas para Jesus. Você está endurecendo o coração para a salvação da sua alma. Aí não adianta você falar, irmão, mas para tudo tem um tempo, não. Não adianta você usar essa expressão dizendo que para tudo tem um tempo, que tem a hora certa. Sabe por quê? Porque Salomão ele deixa bem claro lá no Provérbios 27, versículo 1. Não se glorie no dia de amanhã, porque o amanhã não saberá o que trará a luz. Você não pode ficar contando com o dia de amanhã, você não pode ficar contando com daqui a pouco, porque você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Você tem que aceitar Jesus o mais rápido possível, para que assim, se você vier a morrer, a sua salvação ela está garantida. O seu nome está escrito no livro da vida, para que assim você possa tomar posse da vida eterna. Você pode observar que essa semana a gente temos um relato da Maria Mendonça, cantora de sertanejo, estava indo viajar para poder fazer shows. Estava ela, o piloto, estava ela, o seu tio, estava mais dois passageiros, estavam ali indo viajar para poder fazer o seu show. Aí eu te pergunto, eles tinham muitas das vezes aceitado a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu libertador? Alguns poderiam ter até aceito, mas acredito que alguns não. E vejamos que eles foram pegos pela ironia do destino, ou seja, pelo tempo eclesiástico de Deus. Aí eu te pergunto, deu tempo deles aceitar a Jesus como seu Salvador, como seu libertador naquela hora? Tomare a Deus que sim, mas caso ao contrário, estou fazendo uma suposição, não estou aqui julgando ninguém, caso ao contrário não deu tempo deles aceitar Jesus Cristo, infelizmente eles perderam a sua salvação. É isso que eu quero te dizer, que quando a morte ela vem, ela não vai bater na sua porta para avisar que está vindo. Ela vai pegar eu e você de surpresa. Muitas das vezes o nosso Deus, pelas suas misericórdias infinitas, ele revela avisando, mas muitas das vezes muitos não dá crédito e é pego de surpresa. Para que você não venha ser pego de surpresa, eu convido a você a fazer diferente desse jovem rico. Eu convido a você não dar as costas para Jesus Cristo mais. Eu convido você não virar as costas mais para a salvação, a qual Jesus Cristo proporciona para a sua vida, proporciona para a vida da sua família. Eu convido você a erguer a sua mão, aceitar Ele como seu Salvador e permanecer firme na sua presença. A Bíblia vai nos dizer que após esse jovem rico, ele sair da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo declara aos seus discípulos, dizendo que é impossível um rico entrar no reino do céu. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele declara isso porque ele é conhecedor dos corações e dos pensamentos do homem e da mulher na terra. E muitas das vezes é quase que impossível o rico deixar a sua riqueza para vir servir a Jesus Cristo. É quase que impossível o rico deixar a sua riqueza para vir servir a Deus. Não é impossível, mas é quase que impossível. Jesus ele declara isso porque não é todos
que querem deixar suas riquezas para poder vir a servir a Ele da maneira que Ele quer, da maneira a qual Ele vai proporcionar. E a Bíblia vai nos dizer que agora os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, mas sendo assim, o que será das nossas vidas? Porque nós largamos a nossa família para poder servir ao Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele continua declarando, dizendo: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Jesus, ele fez uma comparação de uma coisa que aos nossos olhos humanos é impossível, só que diante dos olhos de Deus tudo é possível. E Jesus, fitando os olhos aos seus discípulos, virou para eles e declarou as seguintes palavras, dizendo: olha, aos olhos de vocês é impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Irmãos, quem Deus quiser trazer para a sua presença, Ele traz. O que Deus quiser fazer na terra, no céu, debaixo da terra, Ele faz. Só que tem um problema, que Deus, ele não faz nada na minha e na sua vida se eu e você não querer. Deus, ele não obriga ninguém. Deus, ele tem os seus modos de trabalhar. Só que Deus, ele não faz nada forçado. Ou seja, Deus, a todo momento, ele usa os seus servos e as suas servas para pregar a sua palavra. Aquele que ouvir, dá crédito e quiser fazer parte da salvação e quiser entrar no reino do céu, Deus, ele faz a obra, trabalha e salva. Mas aqueles que não querem, infelizmente, acaba perdendo a sua salvação. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele declara dizendo: Senhor, sendo assim, o que será das nossas vidas, que deixou a nossa família para servir ao Senhor? Irmão, preste atenção, você que tem chamado missionário, você que tem chamado de evangelista, preste atenção. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo declara as seguintes palavras, dizendo: ora, vocês que deixar campo, mulher, fazenda, filho, por causa do meu nome, por causa do reino de Deus, vocês receberão 10 vezes tanto aqui na terra como no reino do céu. E Jesus Cristo declarou para os discípulos: e vocês irão de sentar nos 12 tronos lá no reino do céu para julgar as 12 tribos de Israel. Irmãos, você que tem chamado missionário, você que tem chamado evangelístico, irmãos, renuncia mais a sua vida. Quando Cristo Jesus fala para você deixar a casa, a fazenda, os seus bens, a sua esposa, o seu filho, Cristo Jesus não está falando para você abandonar. Cristo Jesus não está falando para você rejeitar, mas Cristo Jesus está falando para você dar mais prioridade para as coisas do reino do céu. Se a sua esposa não quer te acompanhar, vai você sozinho. Se os seus filhos não querem te acompanhar, vai você sozinho. Não deixe as riquezas, não deixe as coisas terrenas prender o seu chamado. Não deixe que isso venha a ser pedra de tropeço para o seu chamado, porque naquele grande dia Deus vai requerer aquilo a qual Ele confiou em suas mãos. Então, se você é evangelista, vai evangelizar. Se você é missionário, vai fazer obra de missão, porque você vai receber 10 vezes mais aqui na terra quanto no reino do céu. Irmãos, preste atenção, muitos têm inveja, irmãos,
dos irmãos que renuncia e vive da obra. Muitos vivem metendo a língua preta porque os irmãos estão ricos, porque os irmãos têm uma boa casa, um bom carro, porque os irmãos, a igreja a qual Deus proporcionou para os irmãos cuidar, pastorear as igrejas, elas crescem de uma maneira assustadora. E muitos metem a língua preta dizendo que os irmãos pregam só prosperidade, dizendo que os irmãos pregam evangelho de facilidade. Não. Os irmãos renunciaram a vida deles diante de Jesus Cristo. Os irmãos trocaram as riquezas da terra pelas riquezas do céu. E essa palavra se cumpriu e se cumpre na vida dos irmãos, que os irmãos vão receber 10 vezes mais aqui na terra. E se você renunciar à sua vida, assim, irmão, como Deus prospera a vida dos irmãos a qual vocês vê aqui na terra, assim Deus também vai prosperar a sua vida, irmão. É a palavra, não é eu que estou falando coisa do meu coração nem da minha cabeça, é a palavra de Deus a qual estou pregando, é a mesma palavra a qual vai se cumprir na minha e na sua vida. Se você que tem chamado missionário, se você que tem chamado evangelista, renunciar à sua vida. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que após isso, os discípulos, eles saem com o nosso Senhor Jesus Cristo para pregar a sua palavra e para fazer viagens missionárias. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus Cristo, ele está próximo da cidade de Jericó. E a Bíblia vai nos dizer que veio uma grande multidão diante de Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele estava diante dessa multidão e acompanhado também com os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer que existia, irmão, um outro homem também rico, por nome de Zaqueu, o publicano. A Bíblia vai nos dizer que ele era chefe dos publicanos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele tinha uma pequena estatura, ou seja, ele era baixo. A Bíblia vai nos dizer que ele tinha um desejo no coração dele de conhecer a Jesus. Irmãos, você que está, irmão, nas drogas, você que está no alcoolismo, você que está se prostituindo, você que é um homossexual, você que é uma lésbica, você que está no crime, você que está no tráfico, você que está passando por dificuldades, você que está passando até fome dentro da sua casa, você tem que ter um desejo no seu coração de conhecer a Jesus, porque somente Jesus ele pode resolver o seu problema, somente Jesus ele pode repreender esses demônios que estão aprisionando a sua vida, somente Jesus ele pode entrar dentro da sua casa e fazer uma limpeza, em colocar as coisas no lugar, mas para isso você precisa ter esse mesmo desejo que Zaqueu, em querer conhecer a Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que agora, por fato dele ser de pequena estatura e por fato dele saber a fama de Jesus e dele saber que aonde Jesus ele estava, uma grande multidão o acompanhava, ele teve uma ideia de subir em cima de uma árvore, porque quando se fala de multidão, a gente pode entender 100, 200, 300, 500 e 1000 pessoas. E agora você imagina para você chegar perto de Jesus para falar com Jesus, com um monte de pessoa aglomerando diante a vida dele, uns querendo cura, uns querendo libertação, uns querendo a libertação do filho, outros querendo a cura do marido, outros do
filho, outros querendo receber uma palavra de vida eterna e aquela aglomeração. Mas Zaqueu, ele foi inteligente, Zaqueu, ele foi sábio. Zaqueu agora, ele desejou no seu coração, mas ele executou, ou seja, ele teve fé, mas ele também teve a obra. A fé foi de querer ouvir as palavras de Jesus, e a obra foi ele sair do acomodismo dele, subir em cima de uma árvore, para que assim ele pudesse ver a Jesus. Preste atenção. Você que diz em ter fé, livro de Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você que diz ter fé, se dirija da sua casa hoje, vai até uma igreja evangélica para escutar a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é necessário que você venha ter obras, é necessário que você venha sair do seu acomodismo e venha aí até a igreja, para que assim você receba o seu milagre, para que você receba da parte de Deus aquilo que você está buscando. Agora não adianta você falar que tem fé, mas não exercitar as obras, ou seja, ir até a Jesus Cristo. Automaticamente a sua fé se torna uma fé morta. Se você não ouvir a palavra de Deus, ou se você não praticar a palavra de Deus, ela se torna uma fé morta, porque a fé ela tem que estar baseado nas sagradas escrituras, a fé ela tem que estar baseada em Jesus Cristo. Caso ao contrário, é uma fé a qual não surge efeito nenhum. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele avista Zaqueu em cima da árvore. Irmão, preste atenção numa coisa. Você quer chamar a atenção de Jesus? Você quer um milagre urgente da parte de Deus? Você não vai chamar a atenção de Jesus subindo em lugar nenhum. Você vai chamar a atenção de Jesus é com o coração. Livro de Salmos, do seu número 51, do seu versículo 17, está escrito: Deus ele não rejeita um coração contrito, nem um espírito quebrantado. Irmãos, Deus ele não rejeita quando você deseja em conhecer ele de sincero coração. Deus ele não resiste quando o seu coração, irmão, está desejando uma mudança, uma transformação da parte de Deus. Deus ele não resiste quando você está chorando, desesperadamente, querendo um socorro da parte dele. Então você que quer chamar a atenção de Jesus, é com o coração. Que você possa, irmão, buscar Jesus Cristo de sincero coração, para que assim ele venha se apresentar diante de você, assim como ele se apresentou diante de Zaqueu. A Bíblia vai nos dizer que agora ele vira e fala para Zaqueu dizendo: ei, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Irmãos, você quer chamar a atenção de Jesus? Desce do alto, desce da soberba, desce do orgulho, desce da prepotência. Coloca os seus joelhinhos no chão. Quer chamar a atenção de Jesus? É com os joelhos dobrados, é com um coração contrito, é com uma alma abatida, é com um coração voltado em querer conhecer as coisas de Deus. Quer chamar a atenção de Jesus? Se arrependa dos seus pecados, se arrependa, larga o tráfico de droga, larga o crime, larga o sequestro, larga a facção. Quer chamar a atenção de Jesus? Larga a fofoca, larga a mentira, larga o ódio, larga o rancor, para que assim você venha alcançar a misericórdia da parte de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que agora uns fariseus, uns escribas que estavam ali diante a multidão começaram a murmurar, dizendo: como pode um homem santo entrar na casa
de um pecador. Eles começavam a murmurar porque eles eram conhecedores da lei, mas eles não conheciam a graça, eles não conheciam o que era misericórdia, o que era amor. Irmãos, preste atenção numa coisa, Deus ele veio para mim, para você que é pecador, você que está na prostituição, Jesus ele veio para você, você que está no crime, Jesus ele veio para você, você que está no libianismo, você que está no tráfico, você que está na facção, Jesus ele veio para você, mas para que assim você venha ser liberto, é necessário que você venha se arrepender, é necessário que você venha a buscar Jesus, é necessário que você venha se dirigir até uma igreja evangélica, abandonar essas práticas, para que assim as misericórdias de Deus venham alcançar você. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esses fariseus, esses escribas, eles começaram a murmurar porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu ele era um cobrador de imposto. Zaqueu, ele trabalhava para o Império Romano, e os judeus naquela época, eles não gostavam, irmãos, do trabalho dos romanos, porque os romanos exploravam o povo de Israel e os judeus acerca dos impostos, ou seja, eles cobravam impostos caros e eles não queriam saber se a pessoa tinha condição ou não. Se a pessoa não tivesse condições, eles tomavam os seus bens ou eles faziam os filhos de escravo. E por isso o povo judeu, o povo de Israel não gostava dos publicanos e não gostava, irmãos, desses cobradores de impostos. E por isso eles murmuravam, dizendo: por que Jesus santo vai entrar na casa desse homem pecador, ou seja, desse homem que explora o povo? Mas uma coisa que os fariseus não entendiam é que Zaqueu ele estava arrependido no seu coração. Zaqueu ele estava com o espírito quebrantado. Zaqueu ele estava querendo mudar de vida. Por isso que ele chamou a atenção de Jesus. Quando você desejar no seu coração em querer mudar de vida, em querer largar essas práticas do pecado citada anteriormente, Jesus ele vai se apresentar diante de você, ele vai mudar a sua história. E a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu, ele leva Jesus até a sua casa. E antes de Jesus abrir a boca para falar alguma coisa, Zaqueu ele já toma a iniciativa de se arrepender, dizendo: Senhor, se eu desfraudei essas pessoas em alguma coisa, restituirei elas. E se eu tenho desfraudado elas em alguma coisa, eu repartirei os meus bens com ela. Ou seja, Zaqueu ele se arrependeu de ter explorado aquelas pessoas. Zaqueu ele se arrependeu de ter oprimido os órfãos e as viúvas. E quando eu e você se arrepende, irmão, de andar na prática do pecado, isso é agradável diante dos olhos de Deus. E as misericórdias de Deus, ela alcança as nossas vidas e ela tira eu e você do lamaçal do pecado. Tá esperando o que, varão, para se arrepender? Tá esperando o que, varoa, para se arrepender? As misericórdias de Deus, ela quer te alcançar, mas para isso você precisa largar a prática do pecado. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que agora Deus, ele se maravilha com essas palavras de Zaqueu. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele declara as seguintes palavras, dizendo: verdadeiramente vós sois filhos de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus declara dizendo que verdadeiramente ele era filho de Abraão, é porque ele creu e acreditou nas palavras de Jesus. Foi aonde eu citei que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Zaqueu ele creu, irmão, nas palavras de Jesus. Mas o mais interessante de tudo, que Zaqueu, irmão, ele quis
largar suas riquezas, ele quis largar suas luxúrias, as suas ostentações, para querer as riquezas do reino do céu, diferentemente daquele jovem rico citado no início, irmão, da pregação. É necessário que você venha largar as riquezas a qual prende você para vir diante de Jesus. Riquezas, irmãos, não é somente dinheiro, não é somente casa, não é somente fazenda, não é somente riquezas, porque a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Mateus, do seu capítulo 6, do seu versículo 21. Em verdade vos digo, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. Aonde o seu coração estiver inclinado, esse vai ser o seu tesouro e esse vai ser a sua riqueza. Então, uma grande necessidade de você se despojar dos seus tesouros e das suas riquezas. Há uma grande necessidade de você deixar Jesus Cristo entrar no seu coração. Ah, mas Deus, ele já está no meu coração. Se Deus estivesse no seu coração, você não fumava cigarro, você não usava droga. Se Deus estivesse no seu coração, você não estava roubando, você não estava matando, você não estava traficando, você não estava se masturbando, você não estava assistindo filme pornográfico. Se Deus estivesse no seu coração, você não estava na fornicação, você já tinha tomado vergonha na sua cara, já tinha ido com a sua mulher no cartório se casar. Se Deus estivesse no seu coração, você não estaria se deitando com homem, você que é homem, você não estaria se deitando com mulher, você sendo mulher. Então Deus, ele não está no seu coração. Deus, ele vai estar no seu coração quando você largar essas práticas pecaminosas, erguer a sua mão e aceitar ele como seu Salvador. Aí sim, ele vai estar dentro do seu coração, quando você largar a mentira, quando você largar a falsidade, quando você largar o ódio, o rancor, quando você perdoar aquelas pessoas que te ofenderam, aí sim Jesus vai estar no seu coração. Caso ao contrário, quem está no seu coração é Satanás. E a Bíblia vai nos dizer que agora Zaqueu, ele se arrepende. E as misericórdias de Deus alcançam não somente Zaqueu, mas como também a sua casa. Quando você largar as riquezas terrenas a qual te prende, para vir para a presença de Deus, automaticamente Deus, ele vai salvar a sua vida e ele vai salvar a sua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Dá crédito na palavra, se posiciona, sai da prática do pecado, crê de corpo, alma e espírito, entregue a sua vida para Jesus, ele vai salvar você e ele vai salvar a sua casa. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo declara dizendo, verdadeiramente houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Irmão, você que está perdido nas trevas, Jesus, ele quer te encontrar, assim como ele encontrou Zaqueu. Mas Zaqueu, ele quis ter um encontro com Jesus. Você quer ter um encontro com Jesus nessa tarde de hoje? Ou você vai ser igual o jovem rico lá no início da pregação? Você vai dar as costas para Jesus, você vai preferir as suas riquezas, você vai preferir os baile funk, você vai preferir viver essa vida desgraçada a qual você está vivendo. Não seja o jovem rico, seja Zaqueu. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus como seu Salvador, deixe essas riquezas terrenas de lado e venha buscar as riquezas do reino do céu. Quando eu falo para você deixar essas riquezas, não estou falando para você pegar o que é seu e dar para os outros, não. Estou falando para você não colocar o coração nelas. Estou falando para você colocar o coração para que assim você venha receber da parte de Jesus riquezas espirituais. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20 está escrito: ajuntais para vós
tesouro no céu, aonde o ladrão não escava e rouba, aonde a traça e o ferrugem não corrói. Mas não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão escava e rouba, aonde a traça e o ferrugem corrói. Acumula tesouro no céu, porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele tem uma cidade chamada Nova Jerusalém, aonde as ruas são de ouro, aonde os muros são de cristais, aonde eu e você que aceitou a Jesus Cristo e você que vai aceitar, assim eu creio e acredito, a Bíblia vai falar que a gente vai receber uma coroa de ouro. A Bíblia vai nos dizer que nunca mais a gente vai chorar, que nunca mais a gente vai sentir dor. A Bíblia vai dizer que lá nessa cidade chamada Nova Jerusalém não vai haver noite, só vai haver dia. O próprio Jesus vai iluminar a cidade. A Bíblia vai dizer que a gente vai ver a face de Deus face a face. É esse tesouro a qual Deus ele quer dar para mim e para você. Tesouro eternal, ou seja, a coisa que vai durar para sempre. Agora as coisas aqui da terra são passageiras, são coisas que logo vão passar. E se você não aceitar Jesus Cristo, existe o inferno também que é eternal, e lá sua alma vai queimar por toda a eternidade, se você não dá crédito nessa palavra. Então eu convido a você a largar essas coisas materiais, essas coisas terrenas e buscar o reino do céu, igual Mateus nos ensina lá no capítulo 6, versículo 33, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, a qual foi lido: não podeis adorar a dois senhores. Ou seja, as riquezas, ela se torna um Deus quando eu e você coloca o coração nela. Automaticamente você que se mata de trabalhar, trabalha de dia, trabalha à tarde, trabalha à noite, o dinheiro para você se torna um Deus. Por isso que a Bíblia fala: não podeis adorar dois senhores, ou seja, Deus do céu e o dinheiro, a qual você faz um Deus. Não podeis adorar dois senhores. Ou você irá de agradar um e desagradar a outro, ou você irá de alegrar um e entristecer a outro. Não podeis adorar a Deus e as riquezas. Então, nessa tarde de hoje, escolhe quem você quer adorar: o seu trabalho, o seu dinheiro ou o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa: trabalhar, todos nós temos que trabalhar para sustentar a nossa família. Só que nós temos que trabalhar com moderação. Nós devemos trabalhar simplesmente o horário propício, e depois disso nós temos que estar na casa do Senhor glorificando e exaltando o nome dele, para que eu e você não venha fazer do dinheiro um Deus. Devemos adorar simplesmente a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos prestar culto somente a Ele. Não devemos fazer dos bens materiais um Deus nas nossas vidas. Fique com essa palavra. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Desde já quero fazer um convite para você que é da região do ABC Paulista. Quero fazer um convite, eu sou do Ministério Deus é Fiel. Estamos localizados aqui em Santo André, no Jardim Las Vegas, da rua Belo Horizonte, número 29. Estamos localizados ali também em Diadema, Jardim Campanário, número 606, Rua Paraupeba. Você que é dessas regiões, faça uma visita para juntos
podemos adorar e glorificar o nome desse Deus, para que assim a palavra venha mudar e transformar a minha e a sua vida diariamente. Deus abençoe em nome de Jesus.